Certo, pessoal? Então vejam, como eu tinha dito, a questão de estudar concordância verbal, na regra geral, onde diz que o sujeito concorda, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, aí nós vamos estudar os casos específicos, que é do sujeito simples e do sujeito composto. Lembrando que, quando nós falamos em sujeito simples, nós temos apenas um ser ali no sujeito. Você fala apenas de uma coisa só, para ser mais simples, que você entenda. Apenas uma coisa, entre aspas, vamos dizer assim, é envolvida ali na frase. Ali é o sujeito. Então, quando nós temos um sujeito simples, nós temos algumas regrinhas de concordância verbal, que é especificamente para essa questão do sujeito simples. E aí o estudo é voltado nisso. Que você possa compreender como é que acontece esse processo de concordância verbal com essas regras, com algumas palavras. Então veja, por exemplo, quando nós começamos aqui com sujeito coletivo. Como assim, professor, um sujeito coletivo? Quando você tem um substantivo coletivo que está ali funcionando como o sujeito da frase. Aí qual a regra para essa questão? O verbo, ele fica no singular, beleza? Quando o sujeito ele for um coletivo, que vem sendo representado por um coletivo, você vai, o substantivo coletivo, você vai deixar o verbo no singular. Por exemplo, a multidão ultrapassou. Veja que eu tenho aqui, ó. Quando eu digo multidão, eu tenho aqui o sujeito, coletivo, multidão, que se refere a pessoas, ultrapassou o limite. Certo? Então, observem isso. A multidão, olha o verbo aqui no singular. Ele não diz que o verbo tem que ficar no singular? Então, o verbo está aqui, ó. A multidão ultrapassou o limite. Agora, observe esse detalhe, que é uma exceção que você tem que se ligar nisso. Se o sujeito ele vier formado por um substantivo coletivo, e se vier especificando um termo no plural, aí o verbo tem que ir para o plural. Como assim, professor? Eu não entendi. Por exemplo, aqui a multidão. Se eu especificasse a multidão de fãs, aí não seria ultrapassou, seria ultrapassaram. Beleza? Entendeu? Se vier especificando a multidão de fãs, ultrapassaram o limite. Mas aqui eu estou só com a multidão, por isso que é ultrapassou. Ok? Vamos para esse outro aqui. Coletivos partitivos. Como assim, professor, partitivos? Veja que ele fala de partes. Tá entendendo? Partes. Ó, quando nós tivermos um coletivo partitivo, o verbo ele vai ficar tanto no singular como no plural. Aí não tem como você errar de forma alguma. Se você deixar ele no plural, ele está certo. Se você deixar ele no singular, ele também vai estar correto. Beleza? Então veja aqui. Ó. Quando nós temos, por exemplo, grande número dos presentes se retirou. Grande número, estou falando de partes. Ó. Grande número, partes. Por isso que eu falo partitivos. Beleza? Grande número dos presentes se retirou. Olha o verbo aqui, ó. Se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. Então, todos dois estão corretos porque eu estou me referindo a um coletivo aqui partitivo, partes. Tanto faz ficar no singular como no plural. Aí não tem como errar. Outra regrinha. Quando tiver as expressões mais de, menos de, cerca de, o que é que vai acontecer? O verbo, ele vai concordar com o numeral. Como assim, professor, com o numeral? Ele está bem aqui, ó, com o numeral. Por isso que eu digo que você tem que se ligar nas expressões. Quando vier o sujeito, ele vier formado pelas expressões mais de, menos de, cerca de, ele vai concordar com o numeral. Veja o exemplo. Mais de. Mais de uma mulher, olha o numeral, mais de uma mulher trocou o produto. Veja que eu tenho o verbo aqui no singular. Esse verbo ele está concordando com o numeral. Só isso, tá vendo como é fácil? Mais de duas, professor, duas mulheres, olha a concordância aqui outro estudo, aqui vai ser nominal, mas eu quero aqui com verbo. Mais de duas mulheres trocaram o produto. Ó, duas trocaram o produto. Então, quando nós temos aqui as expressões mais de, menos de, cerca de, nós temos que se ligar no numeral. Beleza? Só isso. Então, você vai entender que quando nós partimos para o sujeito simples, aí as regrinhas são específicas. Mas não para por aqui não, tem mais regra do sujeito simples.
Vamos acompanhar? Continuando ainda com as nossas regras do sujeito simples, já vimos algumas, vejam essas aqui para a gente encerrar essa parte de sujeito simples. Ainda na concordância do sujeito simples, quando nós temos como sujeito os nomes próprios, se o sujeito for um nome próprio, veja a regra como ela é bem específica, não é difícil. A concordância deve ser feita considerando o artigo. Como assim, professor? Considerando o artigo. Observe, quando nós temos um sujeito que é formado por nomes próprios, a concordância ela deve ser feita considerando o artigo. Veja um exemplo bem na prática, que esse é de praxe, para poder dar essa explicação. Veja, Estados Unidos. Então aqui, ó, Estados Unidos, nome próprio. Ó, os Estados Unidos. Eu tenho aqui o artigo, os. Os Estados Unidos influenciam o mundo. O verbo está no plural. Então veja, a concordância deve ser feita de acordo com o artigo. Se eu tiver o artigo está aqui no plural, os Estados Unidos influenciam o mundo. Agora, se a frase fosse só Estados Unidos, sem o artigo, se você colocasse aqui influenciam, aí ficaria errado. Veja que o que determina o verbo no plural vai ser o uso aqui do artigo. Então, os Estados Unidos influenciam o mundo e aqui Estados Unidos influencia o mundo. Beleza? Entendeu? Deixa eu recapitular aqui, que eu acho que você ficou na dúvida. Quando eu tenho nome próprio, os Estados Unidos influenciam o mundo. Professor, por que influenciam está no plural? Porque eu tenho aqui o artigo. Agora, se eu não tiver o artigo, aí o verbo ele fica no singular. Estados Unidos influencia o mundo, beleza? Outra regrinha. Pronome relativo que. Observe, quando eu tenho um pronome relativo que, aí você tem que observar essa regra. Concorda com o antecedente do pronome que. Como assim, professor, antecedente? O que estiver antes do pronome que, ele vai concordar. Fui eu que levei. Por exemplo, fui eu que levei. Eu levei. Foi ele que levou. Veja que o verbo, ó, fui eu, ele vai concordar sempre aqui. Foi ele. Foi ele que levou. Ó, o que não está aqui. Ó. Eu levei, ele levou. Observe que eu estou concordando de acordo com o pronome que. Certo? Observe essa regra. Quando o pronome relativo for que, ele vai concordar com o antecedente do pronome que. Se o antecedente for primeira pessoa, o verbo ficará em primeira pessoa. Se o antecedente do pronome que for segunda pessoa, o verbo ficará na segunda pessoa. Se o antecedente for terceira pessoa, o verbo ficará na terceira pessoa. Entendido? Ó? Eu levei, ele levou. Por conta do que. Agora, se o pronome relativo for quem, aí veja só, ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular ou ele vai concordar com o antecedente. Aí ele vai aceitar duas formas. Fui eu quem afirmou. Ó, estou concordando na terceira pessoa do singular. Ou então eu posso concordar de acordo com o que está antes do quem. Que aqui é a primeira pessoa. Eu. Foi eu quem afirmei. Recapitulando essa parte que eu sei que ficou uma dúvida. Quando eu tenho um pronome relativo quem, ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular ou ele vai ser conjugado de acordo com a pessoa que está antes do quem. Beleza? Só isso, pessoal, para essa parte do concordância verbal do sujeito simples, certo? E agora nós vamos para o próximo vídeo, que é o último dessa aula, que é falando da concordância com o sujeito composto, beleza? Alguma dúvida, você volta o vídeo, dá uma olhadinha novamente, que dá para compreender, beleza? Vamos lá para o próximo vídeo, encontro você lá. Valeu!